Oi, boa noite. Estamos começando então mais uma live, né? A gente teve aí 2 semanas paradas porque tivemos um problema com a nossa convidada, mas a partir de agora tá tudo ok. Daí semana que vem a gente já retoma com mais um convidado e aí depois a gente vai marcar de novo com a professora, né, a Aline, que ela já vai estar melhor, vai estar tudo certo, vai estar organizada e aí a gente vai conseguir, ahn, vamos fazer a nossa live com ela. Mas hoje a gente vai falar sobre inclusão, então, né? A nossa live sobre inclusão, parte 2. Esperando a Paula. Oi, Oi, meu tava anjo, tudo bom? tudo Quanto bom? tempo? Eu estava explicando, né, que a gente ficou 2 semanas aí, uma por causa do temporal, na verdade, a primeira, e a segunda porque a nossa Uhum. convidada teve alguns problemas, né, sérios na família. Então, mas que ela vai voltar, a gente vai, daqui a 2, 3 semanas a gente volta com ela. E, e que hoje a gente vai falar sobre inclusão parte 2, Sim, né? né? Foram 2 semanas bem atípicas, né? Porto Alegre com bastante questões. Minha internet não tá muito boa, então se alguém ver que tá travando, me avisa, tá? Por favor. Tá? Não, por enquanto tá Ah, tranquilo. mas a gente teve aí uma semana temporal, Porto Alegre, metade de Porto Alegre ficou fora da área de cobertura, né? E semana passada Uhum. daí a gente teve essa questão daí com a professora. E a gente É, hoje vai retomar daí, né, aquele nosso papo de 3 semanas atrás, que foi sobre inclusão, que a gente sobre a deu um inclusão. passão assim, né? E aí agora a gente vai entrar um pouquinho mais em algumas questões, né? E aí a Giza vai começar nos presenteando, né, com a diferença entre inclusão, que é um tema que a gente está bem presente atualmente, e integração, que é É, um tema um pouco mais antigo, né? Mas que ainda se faz presente em algumas ações. na verdade, eu vejo assim que ainda tem muitas ações que elas só integram, né? Infelizmente. Porque as pessoas elas sempre confundem as coisas, elas acham que integração e inclusão, quem é leigo, né? Quem não sabe, assim, não participa desse mundo, normalmente a pessoa acha, integração e inclusão é quase a mesma coisa, né? Quando na verdade não é. E eu vejo assim que em muitos lugares ainda, em muitas escolas, em muitos ambientes, em geral da sociedade que as pessoas frequentam, eu vejo que ainda acontece apenas uma integração e não uma inclusão, né? Eu gosto muito de exemplificar com aquela imagem, porque eu sou muito visual. Então eu gosto de exemplificar com eu não sei se as pessoas já conhecem, né? Mas assim, tem a imagem, é um círculo, tu imagina um círculo com várias pessoas dentro, né? Quando a gente tem a integração, as pessoas de inclusão, as crianças de inclusão, elas ficam todas dentro desse círculo com várias pessoas, mas elas ficam só numa rodinha ali, no mundinho delas, né? Porque elas estão integradas na sociedade. Elas estão ali, naquele, né, mundinho. Só que isso não é inclusão. Qual é a diferença? A inclusão, se tu vê um círculo com várias pessoas, tu vai ver as pessoas no meio dessas outras pessoas circulando normalmente. Então, integração, elas estão no núcleo delas dentro daquela sociedade. A inclusão, elas estão misturadas, né? Elas estão, como é que eu vou dizer? Elas estão ali junto, fazendo as mesmas coisas, adaptadas ao modo delas. Então, eu acho que essa é a melhor maneira da gente visualizar a diferença entre integração e inclusão, né? Então, quando a Sim. gente tem, por exemplo, numa escola, tá? Se a gente tem um aluno que, por obrigações, pela lei, ele está dentro da sala de aula, mas ele não está interagindo com os colegas, ele não está recebendo esse apoio, ele não está incluído, né? Ele está
ele tá integrado, mas ele não está incluído. Ele está ali, mas ele não, a inclusão de fato não está acontecendo. Agora, a partir do momento em que ele recebe o mesmo material adaptado daquilo que está sendo dado, né, na sala de aula, que ele está conseguindo interagir, que ele frequenta todos os ambientes da escola, porque são adaptados para ele. Enfim, então esperando aquele aluno naquele meio, ou numa igreja, ou num lugar em qualquer lugar, né, no setor público, isso é a inclusão, né? Sim, na integração a pessoa se adapta ao meio, né? Exatamente, Existe isso. essa questão de não existe um movimento do meio de buscar melhoria para que essa pessoa possa estar ali atuando. Na integração, a pessoa que tem que fazer esse movimento. Então, é a pessoa e a família. Então, ele tem que fazer todo o esforço, né? O meio recebe, mas ele é que faz o esforço, ele, a família, as pessoas, né, que dão suporte. Na inclusão, se pensa o quê? Se pensa a melhor maneira de receber e de estar com essa pessoa, com essa criança, com esse adulto, né? De modo que ele esteja realmente atuando de modo pleno, né? Pensando nas dificuldades dele. Botar bem assim, na integração, chegou uma pessoa surda, ela tem que fazer um jeito de se dar a ser entendida. Na inclusão, não. Se busca Isso, libra, se busca ferramentas para que essa pessoa seja realmente parte daquela comunidade. isso, é isso. A inclusão, tu é parte daquilo, né? Quando na integração não é bem assim. Então, essa é a diferença, assim, eu acho bem que a gente tem que ter na cabeça e que as pessoas têm que ter na cabeça, né? O que é incluir, né? O que é inclusão de fato? E que muitas vezes é falho, né? As pessoas, elas não entendem dessa maneira. Acho que Sim, é. eu já ouvi aquela coisa assim, tá aqui, tem que dar um jeito de conseguir fazer, né? Mas não, na inclusão não. Tu pensa como é que tu vai oportunizar, lógico, vai ter um movimento de retorno, sim, mas tu primeiro começa a pensar, tu como profissional, como aquele que está recebendo, seja numa escola, seja numa igreja, seja num órgão governamental, seja onde for, né? Se pensa que é a pessoa que está sendo recebida, que está chegando. Exatamente. Bom, e aí a gente tem, então, acho que a gente pode, né, já pincelar, então, porque a gente não vai entrar a fundo na lei de inclusão, né, Paulo? E Uhum. aí, a gente, é uma lei que ela ampara, então, que as pessoas que tenham alguma necessidade especial, que elas têm o direito, né, de serem atendidas e de receber o amparo, legal para que ela possa evoluir, né? A gente tem um conhecimento de escola, né, muito claro assim na nossa cabeça, porque e mesmo assim eu vejo que hoje em dia muitos lugares as pessoas ainda têm que usar a questão da força da lei, né, para poder fazer valer seus direitos, porque muita gente não sabe, né, que aquele aluno ele tem direito a atendimento, né, Sim. diferenciado, ele tem direito a um olhar para ele, né, pensado para ele e, e que a gente sabe que muitas vezes não acontece, né? Sim, tanto na escola como em outros lugares também, né? Inclusive em questões de saúde, em que tu, quando tu é mãe de uma criança com questões, né, com transtorno, tu tem que muitas vezes chegar com laudo para que o direito seja garantido, porque não é de conhecimento. É de conhecimento de todo mundo, mas não de aplicação de todo mundo, né? A gente não pode dizer que não conhece a lei no Brasil, né? Eu acho que a gente pode relembrar então quais são os casos que eles têm direito, né, amparados por lei, que é o TEA, né, que são O transtorno as global de deficiências, desenvolvimento antigo. isso, exatamente, né, que entra o autismo, que mais? Me ajuda a lembrar aí todas elas. Entre as deficiências intelectuais, né? A Ah, deficiência, a gente entende como deficiência qualquer questão, né? Qualquer dificuldade
médio, longo prazo que uma pessoa venha apresentar. Então, a pessoa com deficiência intelectual, uma pessoa com deficiência motora, uma pessoa cega, uma pessoa surda, né? Ou com deficiência auditiva, que é diferente de uma pessoa surda, ou com deficiência visual, que também é diferente de uma pessoa cega, né? Porque existe uma cultura também, existem questões, né? Que dizem que é um, que é outro, né? Uma pessoa com altas habilidades de superdotação. Sim, Né? isso é muito importante porque muita gente, porque assim, a gente normalmente se fala em pessoas que têm algum tipo de dificuldade no aprendizado, né? Mas a gente quase não fala e quase não tem esse atendimento, pelo menos em muitas redes, né? É muito difícil, é raro tu encontrar alguém que atenda crianças que tenham que são superdotadas, que têm superdotação, né? E a superdotação, ela não se dá em todas as disciplinas. Às vezes, ela tem uma disciplina ou duas e que a criança, ela tem essa... Uma área, exatamente. Que a criança, ela tem essa habilidade, vamos dizer assim, né? Por exemplo, crianças que têm que são superdotadas na questão do desenho, tem, né, na questão de artística, que nós temos muitas crianças. Elas deveriam receber esse atendimento diferenciado, né? E elas não recebem. Crianças que têm, de repente, muita facilidade com números, ou que têm muita facilidade com a questão de letras, de letramento, né? De tudo mais. Elas também deveriam Sim, a receber. sinestésica, que essa tem uma questão muita facilidade com o corpo, né? Ou também uma área que se fala pouco na alta habilidade, né? Que são aquelas pessoas que têm muita facilidade de lidar com as outras pessoas, né? Que também é uma área da alta habilidade. Então, a gente tem na inclusão essas, a superdotação, os transtornos globais de desenvolvimento, que hoje, né, o TEA, e algumas outras que tem menos quantidade, né? E as deficiências. Não acaba não entrando nisso, né? O TDAH, a dislexia, a descalculia e outras questões. Que não quer dizer que não se tem que pensar nisso também na inclusão. Sim, porque né? na verdade, né? Na verdade verdadeira, qualquer criança, mesmo as que não são laudadas, né? Mas que elas têm alguma dificuldade, porque nem todo mundo tem um laudo, nem tudo tem um nome, né? Então, às vezes tu conhece o teu aluno, vou falar de aluno porque é o meu campo, né? Então a gente vê naquela criança que ela está tendo alguma dificuldade, mas isso não significa que ela se enquadre, vamos dizer assim, em alguma coisa, né? Mas ela tem o direito a ter esse atendimento diferenciado também, né? Na Porque verdade, todos os alunos têm, né? O direito de ter a sua particularidade, a sua individualidade pensada no corpo docente, assim como todas as pessoas têm esse direito, que né, a questão que a gente precisa prezar as diferenças em qualquer área da vida. sim, porque nem todo mundo principalmente na nossa geração, né? Quantos adultos a gente tem hoje em dia que não tiveram um nome, que não tiveram um laudo e que têm dificuldade na sociedade? Pois é, e sofrem dificuldade na sociedade por causa disso, né? E são ignorados. Então, eu acho que é importante a gente ter esse olhar, porque depois, quando se cresce, quanto mais, se tu fica adulto, é muito mais difícil de conseguir um nome para aquela tua dificuldade do que quando tu tá na infância e adolescência, né? Porque tu te adapta. Sim, Tu te sim, adapta. sim, é Né? De uma verdade. maneira. Né? E assim, pensando na questão de inclusão, né? Como a gente fala muito da questão de inclusão escolar, né? Eu e a gente estava conversando sobre algumas questões para trazer, né? E uma delas é a necessidade da gente conhecer bem o nosso alunado, as crianças que chegam até nós, né? Como isso, né? Se deveria, sim, conhecer um pouco dessa família, um pouco desse contexto familiar, né? Sim, Por quê? Porque dentro desse contexto a gente consegue compreender várias coisas, né? Por que que funciona assim, por que funciona assim, por que que a gente tem dificuldade de fazer o tema, porque, né, a gente consegue entender várias coisas, né? Um pouco da história dessa criança, de preferência, assim, ao máximo possível, porque algumas coisas a gente vai entender quando tá lá na primeira infância, né? Então, assim, algumas coisas a gente vai compreender lá e vai poder, às vezes, levantar as orelhinhas e começar a se ligar,
Conhecer a história escolar. As nossas crianças hoje, muitas delas entram na educação infantil a partir dos 4 anos, é obrigatório, mas temos muitas que começam desde bebê, né? Então, conhecer, que também é uma história escolar, mesmo que a gente ache que não, mas é, né? Então, conhecer um pouco como é que essa criança desenvolveu-se na escola, né? Por que isso? Porque quando chega pra gente com aluno, início do ano, todo professor fica apavorado, né, se não conhece do ano anterior. E às vezes ele fica apavorado porque conhece, né, essas duas situações. Sim. E aí a gente faz teoricamente faz aquela questão da sondagem, né, para ver como é que está o nosso aluno, todas as nossas crianças, todos os nossos alunos, né, e muitas vezes passa batido várias questões. Quando se fala na questão de inclusão, que se fala nessas questões de déficit, né, desenvolvimento, de transtorno como TDAH, né, transtorno de aprendizagem como a dislexia, a descalculia, né, a gente precisa estar bem atento, porque é necessário que a gente conheça todos. Eu sei que as coisas são difíceis, tá? A Dida sabe, né, que eu já escrevi sobre isso, que a gente não tem como saber tudo de todo mundo. Não é. Isso é muito difícil, né? Mas, assim, a gente precisa saber até onde nossa criança, nosso aluno consegue ir sozinho. Por quê? Porque a gente precisa saber o que ele sabe e sabe fazer sozinho, o que ele precisa de ajuda, e aí eu já estou entrando na questão da inclusão mesmo, do pensar a inclusão dentro da escola, né? Sim. E o que ele não vai conseguir nem com ajuda. Vamos pensar isso enquanto desenvolvimento de uma criança, né? O bebê nasce, a gente começa a botar ele no colo, né? Mas segura. Sim. Por quê? Ele não consegue sentar. Ele consegue sentar com ajuda. Sem ajuda, ele não consegue. Uhum. E a gente vai investindo isso. Quando eu chegar na escola, a gente aprende as letras, né? Aí ele começa a escrever, muitas vezes misturando um monte de letra. Aos poucos ele vai pulando de uma hipótese para outra, de silábico alfabético, né? Aí ele põe uma letra para cada sílaba. E quando a gente começa a trabalhar com ele, muitas vezes esse silábico alfabético está quase alfabético, mas ainda não alfabético. A gente vai investindo, com auxílio ele vai desenvolvendo, né? Assim são as crianças, assim somos nós, seres humanos. A gente não sai correndo sabendo tudo de cara. Sim, cada um tem o seu tempo, sabe? né? Cada um tem seu tempo, né? É. E aí Não, Isa. pode continuar. Às vezes é uma travada, Porque, né? às vezes dá uma travada, assim, né? É. Porque são muitas coisas passando na cabeça da pessoa aqui ao mesmo tempo, né? Por que isso? Porque, assim, muitas vezes a gente ensina, né? Quem vai ajudar, às vezes, é o colega, Sim. né? Consegue com ajuda, né? E daqui a pouco consegue sozinho. Isso é necessário em todas as áreas de conhecimento, Sim. né? Para que ele possa desenvolver. Agora, se eu partir de um pressuposto de que ele sabe tudo e não vai dar. Nenhuma criança consegue, se eu tocar lá para frente, ela se desenvolver. Ela sempre vai ter um momento que ela sabe sozinha, que ela sabe com ajuda e que não sabe. E aí daqui a pouco que sabe com ajuda vai saber sozinha. Sim, porque sozinha. outra e assim coisa vai galgando. uma coisa que é bem importante a gente trabalhar a autonomia, né? A autonomia neles, assim, eu acho que é essencial de ser trabalhada, porque se a gente não começa a ensinar eles a fazer suas próprias escolhas, a entender como está funcionando aquele mecanismo, né, ele vai se tornar dependente. Então, dependente do sistema, dependente de uma pessoa. Então, eu vejo que é muito importante realmente fazer essa sondagem, e até porque a gente vai ter que ensinar eles passo a passo para que eles possam andar sozinhos, né? É que nem na questão da escrita, que nem tu falou, né, da leitura. Eles precisam de ajuda no começo, né? Tu precisa ir aos pouquinhos, assim, dando esse suporte todo, até o momento em que ele consegue ler sozinho. Quando ele conseguiu ler sozinho, ele consegue autonomia na leitura, né? Sim, e mesmo assim vai passar o resto da vida aprendendo mais e mais, né, Giz? A gente Sim. sempre tem a palavrinha nova que a gente aprende ali no meio, tem que ir atrás,
né? A gente acaba. E a mesma coisa no numeramento, né? Na questão da lógica matemática. Não adianta, eu vou ensinar uma criança a contar. Bem, eu vou começar por quantidades pequenas, eu não vou ensinar ela até 100, né? Eu vou dois, três, né? Muitas das nossas crianças aprendem a contar com as medicações, né? Às vezes quando faz a nebulização, né? Que fica contando, sim. a mãe fica contando e ela decora a ordem dos números. Depois ela aprende a contar. Tem uma diferença entre aprender a ordem, aprender o nome dos números e saber contagem, né? Existem diferenças Sim, aí. é a mesma coisa que tu pode saber as letras, mas juntas são outras coisas. Então, tu primeiro aprende as letras, o nome das letras, depois o som das letras. Depois sílabas simples, depois É, sílabas complexas. Tu não aprende tudo junto, é. né? Tu vai aprendendo devagar, né? E nesse processo de ensinagem, né, em sala de aula, a gente tem um aluno que está muito aquém, né, do resto da turma. Por quê? Porque tem crianças que chegam assim com a gente com questões, né, com defasagens, sejam elas vários motivos, né? E a gente precisa saber para poder investir nesse aluno. A gente tem que saber o que uma criança já sabe, mais do que o que ela não sabe. Paula, assim, ó, Porque a gente... uma coisa que eu acho que é importante, é uma pergunta. Eu acho que é importante também a gente citar quais são, o que pode influenciar no aprendizado de uma criança, na família. Porque tu estava falando da questão de sondagem, né? Que a gente faz e que é importante. Então, eu acho que além lógico, das inclusões e das nomenclaturas que a gente sabe que tem a inclusão, né? Todas aquelas coisas, aqueles nomes que são incluídos, que têm uma deficiência intelectual, muitas vezes, ou que têm uma inteligência muito acima, né? Que são as crianças que precisam desse atendimento. Mas o que socialmente pode atrapalhar uma criança no aprendizado? Que daí não entra em nenhuma dessas síndromes, nem doenças, enfim, que não tem um nome, mas que mesmo assim ela apresenta um atraso. A gente pode ter um déficit cultural, tá? Nós podemos ter déficits culturais, né? Nós temos, né, crianças que não têm acesso, porque qual é a função da escola? A função da escola é a transmissão da cultura historicamente acumulada, né? Nós temos crianças que têm pouquíssimo contato com jornais, revistas, WhatsApp, seja qualquer coisa da leitura da questão da escrita. Ou então que tem pouquíssimo contato com o numeramento, que a mãe nunca sentou para contar o tempo da memorização, né? O brincar de 1, 2, 3, né? Então, assim, a gente tem... Esses tipos de déficit são bem complicados, porque eles chegam na escola e a criança muitas vezes não sabe nem porque ele está na escola, né? Então, a gente tem isso, né? Que é uma inclusão social, não deixa de ser uma inclusão, né? A gente sempre fala na questão da inclusão, das questões de desenvolvimento também acabam envolvendo, sim, algumas questões, porque essa criança, ela acaba deixando de ter conhecimento, ter aprendizagens necessárias, né? Então, assim, ó, ela não vai saber fazer esse movimento aqui com lápis, porque ela nunca teve acesso com lápis. Isso nós temos. Não tem como dourar a pílula e dizer que não. Não, isso eu acho importante da gente dizer, porque muitas vezes as pessoas pensam, né, nessa questão da inclusão e da deficiência intelectual por motivos outros que não são sociais, e que eu acho importante também ressaltar, então, que a sociedade muitas vezes também é culpada pelo atraso dessa criança. Sim, e nós temos outras questões que não são nem tão culturais, tá? Que são, por exemplo, hoje nós temos os instrumentos, né, tecnológicos, eu tenho um aqui, sim, maravilhoso, né? Em que eu só faço isso aqui, ó. Ah, pois é. Tá? O máximo que eu faço é aqui e eu não faço um movimento de pinça. E eu não faço o que mais? Eu não pego um jornal e rasgo. Eu não faço isso aqui. Eu não pego uma tesoura e tento cortar. Eu não amasso massinha de modelar. Então isso também acaba influenciando, sim. Porque essas outras coisas que não se trabalham com esse tipo de tecnologia, tá? São importantes no desenvolvimento infantil. Sim. Né? Uma criança vai... Eu acho que já falei isso, né? A criança vai aprender movimento de pinça com as coisas do dia a dia. Sim. Primeiro, né? Ela vai pegar uma coisa, né? E vai mexer. Vai primeiro assim.
né? Ela vai aos poucos modelando esse movimento. Não é num tablet. Então a gente tem isso. E aí nós temos também questões de linguagem também, né? Que eu acho que a Carol, que a Fone falou há um tempo atrás, falou com a gente aqui, né? Dessa questão da troca. Porque um computador, um tablet falar com a gente, sim, ele pode ajudar, pode. Uma criança com uma questão de linguagem, né? Que tenha um atraso, que precise de um instrumento desse para se comunicar é uma coisa. Agora, a gente aprende a falar falando com as outras pessoas. Não, A gente aprende a conversar conversando. sim. E isso faz toda a diferença. Não, e não só, né? Também tem as questões. Quando começaram as questões. Eu lembro lá atrás, quando começaram as questões de mensagens, né? Que a gente trocava mensagens pelo MSN, Orkut, aquela coisa toda. Que as pessoas começaram a abreviar, né? E Sim, aí, nós temos. naquele tempo já tinha sido levantado essas questões em relação ao português, não digo ao português falado, porque falar nós somos falantes, né? Isso não significa que a gente não saiba falar, mas as normas, né, gramaticais, a estrutura do texto, o se fazer entender, isso são coisas que devem ser trabalhadas com leitura, né? Com N outras coisas que não se tem hoje em dia. Né? Porque as crianças, elas já não leem mais, elas já não pegam mais um livro. Por isso que a gente bate tanto na tecla da leitura. E aí elas chegam com muitas deficiências num sexto ano. Justamente Sim. por isso, entende? Porque elas não foram habituadas a ler lá embaixo, nos primeiros anos dela, né? Elas não escutaram histórias, elas trocam. Elas não viram pai e mãe ler. É, Tu sabe, Gisele, quando eu falo isso com o Marcelo, que é meu marido, família faz toda a diferença. sim. Um pai e uma mãe que tem o hábito de ler, a criança ela acaba brincando ela acaba, muitas vezes, não vou dizer 100% das vezes, porque 100%, mas assim, a chance dela gostar de ler é muito maior, Sim, né? Uma criança em que o pai e a mãe vão no supermercado e pensam no que estão comprando, a chance dessa criança não ser uma criança que vá no supermercado e compre qualquer coisa é muito maior. Então, assim, a gente aprende muito por imitação e muito pelo espelhamento do outro. Então, assim, ó, tu me perguntou questões de aprendizagem, além dos déficits, bem, a gente tem essa questão cultural, a gente tem a questão tecnológica aqui. A gente está acostumando muitas nossas crianças com isso, então nós temos a questão da família, né? Essa família, ela vai sim influenciar, não vou dizer mudar, ela vai influenciar muito nessa criança, né? Pais que têm o hábito de sentar mesmo. A minha mãe, tá? Minha mãe tinha quarta série primária. Minha mãe é uma pessoa que não tinha muito estudo. Ela sentava comigo e estudava, sim, né? E ela estudou até um tempo ali, e mesmo assim depois ela dizia, ai, acho lindo uma guria lendo, e eu fui, né? Então eu vejo o quanto, na minha vida, isso faz diferença. Ele sabe que eu tenho uma filha que adora ler, né? Eu tenho uma que não gosta e tem uma que gosta, né? E assim, muito. E ela dá pra pegar os meus livros da pedagogia e botar debaixo do travesseiro dela pra ler. Então, assim, ó, o quanto isso faz diferença, sim, né? é verdade. Mas voltando na questão da sondagem, Tá, né? Por que a sondagem é importante com as crianças? E eu acho que com todas as crianças, tá? Quando eu falo em inclusão, eu não falo uma inclusão de uma parte particular, eu falo de todas, né? Para saber como é que a gente lida com algumas crianças que têm mais questões de dificuldade comportamentais, tá. né? Quando há algum transtorno, né? Como é que acontece? Uma criança com déficit de atenção, né? Por exemplo, se eu sei que é uma criança muito agitada, eu não vou dar uma folha com 500 mil exercícios, eu vou dar um exercício de cada vez, né? Se é uma criança que tem uma dificuldade de leitura, uma dislexia diagnosticada, uma descalculia, eu vou pensar na aula para essa criança. Se é uma criança que é muito agitada, que de repente precisa de vez em quando ir ao banheiro, né? Pois Nem é, que seja mandar. Eu já fiz isso de mandar um bilhete para a diretora. Estou enviando ela, me manda de volta, né? Por quê? Para dar esse tempo para a criança também se organizar, porque às vezes a gente quer tanto, todo mundo igualzinho, que não dá. não, e essa questão que tu falou do banheiro, eu acho muito importante, porque a gente já tem essa conversa há bastante tempo, né? E a gente, às vezes,
precisa sair daquele ambiente 1 minuto, 2, para respirar e voltar. Então, tu imagina eles, né, que são Uhum. pequenos. Então, realmente, a história do banheiro, ela é muito mais do que ir ao banheiro ou querer matar a aula. Ah, Não, às vezes é necessário aquele tempo de ida e volta, né? É sim, necessário. e são manejos às vezes necessários, né? Se tu vê uma criança que ela se desorganiza fácil com barulho, e tu sabe que tu vai ter daqui a pouco uma atividade que vai ser muito barulhenta, né? Por que não pedir para ela pegar algo na direção, né? Ou tentar organizar de uma maneira que esse barulho seja menor, né? Pensar nessas questões, porque a gente não gosta quando algo nos incomoda muito. Sim. Não que a gente não tenha que ter frustrações na vida, a gente tem que ter frustrações, isso é necessário, tá? Aos poucos a gente vai se habituando. Mas é necessário que a gente procure saber como é mais ou menos o funcionamento dos nossos alunos, né? Nós temos, assim, 80% dos alunos tranquilos que o funcionamento, e ali 20, 30% que a gente precisa pensar mais, sim, É a né? mesma coisa, eu acho que isso devia ser em qualquer lugar, né? Porque eu acho assim que Sim. as pessoas, as crianças crescem, né? E elas se adaptam à vida social. Mas eu acho que em alguns lugares a vida social devia se adaptar a muitas pessoas. Como, por exemplo, né? Tu vê uma pessoa que tem TDAH, por exemplo, numa fila de banco. Um adulto com TDAH numa fila de banco. Ele entende muita coisa, ele já passou por muita coisa, ele entende que ele vai ter que esperar a hora dele, ele entende que Uhum. ele não pode ficar pulando nem fazendo nada. Ele vai entender esse momento. Assim como ele vai entender que se ele precisar sair da fila, muitas vezes ele vai perder o lugar se ele estiver sozinho, né? Mas eu acho que por isso as coisas, a inclusão deveria acontecer de maneira efetiva, né? Sim, a Porque é muito inclusão. difícil, até para um adulto, mesmo sabendo de tudo isso que nem estou te dizendo, ficar numa fila de banco. E não é por má Sim. vontade, entende? Não é porque ele não tem paciência, é porque é uma questão dele, né? E que devia ser Sim, e a respeitada. inclusão. Exatamente. E a inclusão a gente tem que pensar mais do que simplesmente receber uma criança e pensar em tudo. A gente tem que pensar que uma pessoa que precisa, que esteja num processo de inclusão, né, uma pessoa com mais questões, ela precisa também de atendimentos. Porque tu falou na questão do TDAH numa fila de banco. Bem, se tu é uma pessoa, uma criança, um jovem, um adulto, que tu tem um atendimento, tu já criou uma estratégia. Uma estratégia é uma coisa importante, né? Porque a gente, ao longo da vida, a gente vai criando estratégias, né? Sim, E aí, eu sou sim, uma pessoa que, quando ia em fila de banco, hoje em dia é tudo de outras maneiras, sim. né? Eu carregava um livro, porque era o único jeito de conseguir ficar ali, né? E não sentir que estava perdendo tempo, né? Porque às vezes, e não ficar brigando com o coitado do caixa, né? Que não tem nada a ver com isso. Então, eu fazia isso. Mas para te fazer isso, ou tu tem que ter um processo de auto-organização, ou tu precisa que alguém te ajude a criar a estratégia. Alguém te Né? organiza exatamente, alguém que te ensine, na verdade, né? Né? Alguém O que te ideal ensine. da inclusão não é vou fazendo tudo para que eles. Não, é vou fazendo e vou dando instrumento para que eles se organizem. Então, para isso precisa de barrete. Né? Isso a gente tem que dizer. Uma inclusão efetiva, uma inclusão em rede, né? Por quê? Porque se nós temos um aluno, uma criança que ela se desorganiza e ela consegue perceber minimamente a desorganização dela, ela pede para ir ao banheiro. E a gente sabe que aquele banheiro, na verdade, pode se organizar, né? Ou ela diz, estou nervosa, ou estou ficando agitada, né? Ou te olha com olhar de desespero. Às vezes olham a gente com olhar de desespero, né? Socorro, me tira daqui. Né? Mas se cria estratégias. Isso não é integração, isso é criar estratégias para a gente estar no mundo, né? Isso. Que é diferente de estar no mundo e eu me viro. Não. O mundo está me dando também suporte para que eu possa crescer. É uma inclusão bem feita, é uma inclusão onde tu consegue se desenvolver como sujeito. Né? É aquela questão assim, ó, meu aluno tem uma déficit de leitura e escrita exorbitante. Tá, mas é só isso que eu preciso trabalhar nele? É só leitura e escrita? Será que eu não preciso trabalhar nele a autonomia, dele ir ao banheiro sozinho, né? E voltar?
Sim, vai além, né? né? Eu acho E que. até a secretaria fazer um pedido, né? De chegar lá, pedir um xerox. Só que não precisa também trabalhar autonomia, trabalhar autoestima, quando a gente sabe que está fazendo a tabuada do 9 para todo mundo e para aquele aluno. É, Assim, o que que eu vou pedir, né? Não é deixar ele à parte, né? É pensar bem, vou fazer a tabuada do 9? Não, não vou fazer só a do 9, vou fazer todas então. Porque eu vou pedir diferente para esse aluno, eu posso isso é incluir. adaptar, isso é É, incluir. Né? Incluir é tu pensa assim, ó, não vou botar do 9 porque todo mundo não sabe do 9, né? Esse dia nem meu marido sabia, né? Mas assim, ó, mas esse aqui, ele sabe, é do 13, então eu chegar a vez dele, pá, vou pedir a do 3, porque ele vai acertar e os colegas também vão vibrar com isso, né? É tu investir na autoestima de todos, sim, não só de algum, é. né? Investir, né? Autoestima, lógico, né? Por questão de responsabilidade, de várias outras coisas, mas investir, né? Quando tu começa a fazer isso, né? Tu começa realmente a incluir. Quando olha assim, pá, o que que eu posso ir fazendo dentro desse contexto, desse momento, né? O que que para esse aluno que é tão, que às vezes é tão diferente dos demais, eu posso fazer para que ele também participe da atividade. Isso. Porque Fala. isso é pensar em inclusão. Não é pensar, vou fazer uma atividade de matemática e todo mundo está estudando português. Não, isso não é. Né? É, Inclusão é, tá fazendo atividade de matemática, o que que nessa atividade eu posso, ou o que que dentro dessa matéria eu posso, para esse aluno, para ele também ir, né? Nem que seja assim, material concreto, sim. mas ir fazendo, incluindo, né? A gente também, entrando nessas questões, acho que a gente pode falar um pouco da questão do manejo, né? De Uhum. que como que a gente faz, como é que a gente maneja esses alunos? Vamos lá. Vamos Em pensar, primeiro lugar, respeito. sim, com certeza. Tá. E aí, vamos lá, então, vamos começar a pensar. Um aluno, então, que tem questões com barulho. Como é que a gente pode ajudar essa Como é que a gente criança? Como é pode que a gente pode, manejar? como é que a gente pode manejar essa criança que tem problemas com barulho? Sendo que a escola é uma poluição sonora única. Pois é, né? Eu sempre tive muito assim, a cobiça, inveja das minhas colegas que tinham turmas silenciosas. É, As minhas não, turmas eu nunca nunca tive. foram silenciosas, sempre tive aluno que tivesse questão com barulho. É, para não dizer que eu nunca tive uma turma Tá? silenciosa, eu acho que uma vez no ensino médio de adulto, eu tive uma turma silenciosa que eu não aguentei, que eu Não, senti minhas turmas, falta do barulho. né? Até tá entrando aí uma pessoa que sabe que as minhas turmas nunca foram silenciosas. Mesmo quando as minhas colegas tinham turmas silenciosas e eu entrava na sala Ah, delas também para dar não. aula, as turmas não eram silenciosas, porque, mas também não eram turma do tipo assim, ó, ensurdecedor, não. Sim, é um Né? barulho que é É um funcional, né? barulho É um barulho funcional, né? funcional. Mas assim, primeira coisa, vou ter uma atividade com muito mais agitação. Tá. Eu vou ter que pensar esse aluno. Bem, esse aluno vai suportar, não vai. Se não vai suportar, posso ter alguém de apoio para me ajudar, né? Posso deixar alguém antenado. Olha, pode ser que eu faça, pode ser que se desorganize, porque também às vezes a gente acha que a criança vai se desorganizar e não se desorganiza. É, é É, verdade. porque a gente às vezes acha, vai. Porque barulho não são todos iguais. Eu não suporto, assim, ó, eu não suporto lugar muito barulhento. Eu, Paula. Sim, Mas tem lugares que Mas eu dava aula em turma que eram baladeiras. sim. Como é que eu lá não me desorgan... não tinha, mas quando tinha a música a todo vapor, eu ficava bem desnorteada, né? Porque é a minha limitação, né? Então, por quê? Né? Porque eu tenho déficit de processamento auditivo, muito barulho e me causa muita incomodação, me incomoda muito, né? Sim.
Primeiro, em segundo lugar, vou pensar essa atividade, vou pensar ela de modo organizado. Ah, isso é Porque bem importante. porque não é porque tem que ter barulho que tem que ser desorganizado, É, é verdade. né? É. Mesmo assim, ó, bem, vou entrar numa turma que, bem, tal parte da atividade de repente não possa fazer, porque ela vai muito além, né? Então, assim, a gente vai pensando e vai manejando. Não dá para sair em pânico, né? Mas tem que saber. E tem que sempre ter um acordo com a turma. Olha, gente, se você parou, parou, É. E né? Porque os colegas também precisam saber respeitar. sim, eu acho importante isso também. Eu acho importante ter esses acordos, essas conversas, essas paradas às vezes, né, para fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo, né? Uma autoavaliação, eu acho que é bem importante. É bem Sim, importante. porque tem uma questão assim, ó, nossas crianças um dia não sabem sussurrar. Porque a gente não deixa falar, elas também não sabem sussurrar, que é falar baixinho. É, não, não sabe. É, isso a gente tem que ensinar. Isso é algo assim, ó, lá no posto de saúde, eles têm que falar baixinho, na sala de aula também tem que falar baixinho. Né? Sim, Então, assim, ó, criança com questão de desorganizar por causa de barulho, vão pensar qual é a atividade. Vão pensar se vai dar. Vamos deixar o pessoal antenado. Ó, pode acontecer que esses desorganize. E trata com a turma. Olha, quer dizer, parou, parou. E eles sabem, eles leem uns aos outros. sim. Eles sabem quando aquele colega se desorganiza. E se desorganizou por causa do barulho. Uma coisa que a gente tem muito nas turmas e que eu acho que é muito comum a muita gente é a questão também da agitação, né? Como a gente maneja com aquele aluno que não para sentado, que não fica quieto. Tia, olha só, eu já tive aluno fazendo atividade de pé. 45 minutos. Até o dia que eu perguntei por que que tava fazendo atividade de pé e aí a criatura sentou. Então, assim, ó, não consegue ficar parado. Bem, vamos criar então o modo dessa criança trabalhar. Se ela tem que levantar toda hora, vamos então de época, em momentos, pedir para ela fazer alguma coisa pra gente, para poder dar esse espaço, né? A gente também tem uma tendência de achar que a criança tem que ficar 4 horas sentada. Por que que a criança tem que ficar 4 horas sentada direto? A gente não aguenta, vamos fazer. Tu fez pós comigo, tu te lembra, né? Eu levanto, tu levanta, a gente vai ao banheiro, volta. Aí a gente quer lá, a criança não fica 45 minutos sentada. Não, se ela levantar, e eles levantam. Eles têm estratégia para levantar. Eles pegam e apontam o mesmo lápis 10 Sim, vezes. 10 vezes. É isso que eu ia te dizer. Eu pede emprestado 10 vezes Pede depois. emprestado para apontar o lápis, né? Porque assim, as nossas crianças têm sim um foco de atenção menor hoje. Sim, Porque as coisas estão muito rápidas e elas estão com um foco de atenção menor. sim. Com certeza. O mundo Então, deles, eles aluno muito nasceram agitado, a gente vai ter na. que pensar. É. Lógico, eu disse, as minhas turmas, as turmas que eu dei aula, nunca foram turmas paradas, sentadas o tempo inteiro, né? De vez em quando eu perguntava, vem cá, esse lápis aí já não acabou, né? Porque via. E muitas vezes esse ir e voltar é uma fuga porque não está conseguindo fazer aquilo. Também. Por isso que a gente tem que saber a sondagem, porque às vezes dá uma atividade com uma criança, imagina, tu dá uma folha de 50 contas, eu já vi isso. 50 contas para criança com TDAH. Ela não vai sentar, ela vai levantar 10 vezes. Porque é muito, então diminui. É? Né? É. Diminui para todo. E aí, assim, ó, estratégias para crianças em inclusão são estratégias que a gente tem que pensar para todas as crianças. Porque se eu fizer pensar um pouco melhor para aquela criança e adaptar para as outras também, elas saem ganhando. Sim. Tá? Se em vez de fazer uma folha com 40 contas, eu diminuir isso para 5 contas, pedacinho assim, e dando, todos eles se beneficiam. Porque assim, ó, não tem como tu receber uma folha com um monte de conta e ficar calmo. Sim, bate a Mesmo ansiedade. não tendo TDAH. Mesmo não tendo TEA, não tendo TDAH, não tendo. Não tem como, Bate a ansiedade, não tem né? condições. É. Bate a ansiedade.
né? Bate. Então, assim, ó, quando a gente pensa, vou pensar para o meu aluno de inclusão, vou pensar, a gente sempre diz que tudo que a gente pensa para ele, a gente pensa em âmbito da turma, porque a turma em toda se beneficia. Quando eu penso assim, uma criança que tu me perguntou a questão de se desorganizar, e eu te disse que a turma sabe. Se eu penso uma atividade que se ele se desorganizar, a turma tem que silenciar, olha só o que a turma aprende. Respeito, silêncio, né? Limite, Uhum. É verdade. né? Sabe que coisas também para quem é muito agitado, eu já fiz deixar livros no fundo da sala. Porque Uhum. livros no fundo da sala, a criança às vezes terminou. Isso funciona muito com quem tem a questão da facilidade, né? O superdotado. Então, isso é. Porque ele normalmente é o primeiro, tu entrega, enquanto está todo mundo fazendo, ele já acabou. Então, estratégias que a gente pode utilizar é pegar essa criança e pedir com que ela seja um tutor, né? Um auxílio aos colegas, que ele dê esse auxílio aos colegas, Uhum. porque daí tu já está ensinando a empatia também, né? Porque tem muita criança que tem muita facilidade e e prefere dar as respostas prontas do que ajudar o colega a chegar nesse momento, né? Também de entender. Então, esse ajudar, ele está aprendendo bastante coisa. E livros no fundo da sala, porque muitas vezes eles podem ir lá e ficar. Com os menores, eu acho que funciona melhor. Com os maiores, até não tanto. Mas eu acredito que com os menores, sexto ano, sétimo ano, até funciona bem, assim, essa questão Funciona dos bem, livros. né? A Tereza trouxe aqui, né? Quando planejamos, pensando nos alunos de inclusão, todos saem exatamente, né? Quando a gente pensa num e ele abre para todos, todos saem ganhando, né? Livros no fundo da sala, jogos, né? Jogos. Jogos, né? São coisas que a gente tem que ter. Né? O meu sonho de consumo é uma sala bem ampla que tem espaço para jogos. Mapa, gente, mapa numa sala de aula. Um É uma globo. beleza. Não, o mapa da parede, porque assim, eles terminam e eles vão lá olhar, né? A gente também tem que ensinar o aluno a aprender, a buscar o que ele quer aprender, né? Às vezes a gente, vou botar o mapa só. A gente está falando em inclusão, isso é inclusão também, né? Porque às vezes aquele Sim. aluno que tem muita dificuldade, o outro leva e mostra, né? E ele está incluído naquela turma porque ele está com, né? Tu sabe, né, Giza, que eu adoro trabalho em grupos Sim, áuricos, sim, eu né? Sou faço. apaixonada, né? É. Porque, assim, quando a gente pensa em inclusão, às vezes a gente põe um atrás do outro sentadinho, mas eles têm muita. Nossos alunos, nós somos muito mais preconceituosos do que os nossos alunos, tá? Os adultos são mais preconceituosos. Porque, assim, ó, quando a gente coloca uma turma em grupo e que eles escolheram o grupo, porque os grupos áuticos têm isso, né? Tu Sim, escolhe sim, é todo um quem são os trabalho. teus colegas, né? Todo um trabalho que a gente faz, né? Eles se ajudam. Uhum. Eles se ajudam muito, né? E todos saem ganhando. Eu acho que o Então, assim, ó. trabalho em grupo é uma coisa que realmente todo mundo ganha, porque, principalmente, porque, vamos explicar, né? Não somos nós que escolhemos o grupo, e eles também não se escolhem aleatoriamente. Existe todo um trabalho que é feito para que essa turma, esses grupos sejam bem homogêneos, né? Então, é toda uma construção. Ele vai sentar com um amigo, sim, mas nem até o final das escolhas, nem sempre todos daquele grupo serão o grupinho Amigos. amigos, exatamente. São, Sim, o que que acontece? Eles acabam um puxando o outro, né? Porque tem a questão da liderança, tem a questão da cooperação, tem várias questões, né? Quando a gente pensa em inclusão, a gente tem que pensar para além da folhinha, para além da atividade, a gente tem que pensar no todo, e é muito né? interessante que em todos esses anos que eu trabalho com esse tipo de planejamento de sala de aula, que eu vejo assim que é muito interessante que a gente sabe, né, que em todas as turmas sempre tem aquele aluno que é o enfim, são líderes natos, mas muitas vezes não são líderes muito positivos, né? E a gente sabe, enfim, a gente vê claramente nessas escolhas de grupo que essas pessoas esses alunos que são assim, né, que se acham, vamos dizer assim, os preferidos pelo seu comportamento errado,
né? Não estou dizendo ninguém que tenha dificuldade, digo daquela criança que sabe bem o que está fazendo naquele momento, né? Eles não são os primeiros a serem escolhidos, muito pelo contrário, eles são os últimos. E a gente chega até a sentir uma dor no coração, né? Porque ali é o momento da realidade, do choque de realidade que eles levam. Então, eu acho que isso é muito positivo, porque ali ele vê que aquele comportamento que ele estava tendo não é o comportamento de preferência, vamos dizer assim, né? Que ele estava. É uma imagem errada que ele tem de que, enfim, de que aquele comportamento é errado né? É uma coisa positiva, porque daí naquele momento ele realiza que preferem os outros colegas ao invés dele. E isso é uma. Nossa, isso é um ganho para todo mundo. Eu acho que é um ganho para o aluno, Sim, para os colegas e para nós, professores, também, né? sendo que esse aluno é o que escolhe para que grupo vai. Exatamente, Porque não é assim, exatamente, ficou por último. Não, é naquele momento ele vai escolher, ele vai ter um compromisso com aquele grupo. exato. Então, assim, é um trabalho bem legal, é um trabalho que eu só tive uma turma na minha vida toda que eu não consegui trabalhar em grupo, né? Eu sempre trabalhei assim. E assim, é algo que, assim, ajuda muito, gente. Ajuda Sim, muito. eu Porque acho. quando a gente pensa um aluno, e aí pegar a questão, né, puxando de volta para a questão da inclusão. Quando a gente pensa numa criança sozinha numa sala com déficit muito grande, uma criança que tem um atraso muito grande, e botar uma atrás da outra, não, não é em todos os momentos que isso é legal. Porque tem momento que ela tem que estar num grupo, e as crianças, por elas são cooperativas, elas acabam se tornando competitivas pela gente, Sim. né? Que às vezes começa aquela coisa, né? Mas eles tentam ajudar uns aos outros. Tentam, não? E é isso que eu digo. Eu acho assim que E é eles muito ajudam. rico. Eles tentam e Ajudam, ajudam. ajudam. E Porque tu assim, ó, resgata. e ajudam e vibram com o que o outro está aprendendo, É. né, de uma maneira assim legítima, mostrando, olha só, aqui, ó, ele está fazendo, Não, e a gente né? tu acaba resgatando esses alunos, né? Porque eles, todo comportamento, seja ele negativo ou não, ele tem um reflexo, existe um motivo, né? Tem uma causa para que seja daquela maneira. Então, eu acho que é bem isso, assim, a gente isso é rico porque a gente consegue resgatar essa criança, né? Trazer ela pro, como é que é? Pro bem, pra luz, traz essa criança pra luz, né? E Todo, todo mundo ganha. todo comportamento está comunicando algo. Sim, Né? Todo comportamento é uma comunicação. Todo comportamento tem um objetivo. A gente acha que, não, mas todo. Se a gente for pensar, muitas das nossas crianças que não têm laudo, muitas vezes são aquelas que acabam nos apavorando. Tem dois tipos de alunos que me preocupam muito, né? Aqueles muito agitados, preocupam todo mundo, me preocupam. Mas me preocupa muito aquele que que é a gente, quieto se também. chegar, se bobear quieto, que às vezes a gente não enxerga, né? Então, assim, ela também está comunicando algo, né? E pensando, assim, na questão de que a gente tem que pensar, quando se pensa em vida escolar de aluno, e se pensa ao longo de uma vida, né? A gente tem que pensar esse aluno, bem, o que eu espero dele daqui uma semana, 15 dias, um mês, né? O que eu espero dele no meio do semestre, o que eu espero dele no final do ano. Assim como a gente tem que pensar, aí pensando em inclusão, pensando em AE, né? Pensando em suporte, que é o que a lei da inclusão coloca naquele grupo que a Giza falou, é pensar na vida escolar dessa criança, né? Pensar no PAN, e aí, falando em inclusão, vou falar na questão do AE, né? Dos plano de desenvolvimento individual, ou plano de ensino individual, que é o que se espera, e é sempre revisto, né? Para esse aluno ao longo da sua vida escolar. Porque, sim, nós temos alunos que vão aprender alguns vão vir sim com déficit para a gente que não vão aprender a ler, não vão aprender a escrever e a contagem vai ser muito complicada, né? Nós vamos ter alunos que vão conseguir mais ou menos, crianças com questões, né, desenvolvimento, e vão ter alunos que, né?
Mesmo com altas habilidades de superdotação, a gente tem que pensar que eles também têm dificuldades. Não é bem assim, as coisas não são tão flores, Não, claro que né? não. Até porque eles podem ter Então, habilidade em assim, uma área específica e ter dificuldade na outra, né? então, assim, quando a gente pensa em crianças de inclusão, né, a gente tem que pensar ao longo dessa vida. Bem, se ele não, se a questão dele, ele não vai conseguir aprender a ler e escrever, né, isso não quer dizer que eu não possa investir nele em hábitos de vida diária, em cultura, né? Porque hoje em dia a gente sabe que existem instrumentos tecnológicos que até leem em PDF. Eu ouço livros inteiros em PDF, às vezes, quando eu estou, né, fazendo alguma coisa, leio, lógico, né? Mas às vezes eu ponho lá para ouvir, porque nem sempre dá, né? A gente é dono de casa, às vezes tem que fazer algumas coisas, não adianta. Né? Então, assim, ó, tem hoje instrumentos para se trabalhar a inclusão sem se infantilizar, que Isso é é uma coisa uma. que me preocupa um pouco. Né? E que a gente Isso. vai falar um dia, né, quando falar de adaptação Isso, exatamente. curricular, É, porque né? hoje não vai dar tempo. Não vai dar, porque Não. assim, ó, a inclusão, receber esse aluno, né? O saber sobre ele, o saber os manejos. Em primeiro lugar, o manejo tem que ser conosco. Eu não sei quanto tempo a gente tem, Giza, Não sei, mas acho que a gente não tem muito mais também. Só sei. né? Aí, o manejo, assim, ó, tem que começar conosco, tá? Antes de me apavorar porque a criança entrou em pânico, eu tenho que me acalmar, porque senão eu não consigo ajudar. Né? Então, o manejo é um respeito com ela e comigo. Então, eu tenho que ter manejo comigo. Eu tenho que conhecer o que esse aluno sabe, né? O que ele sabe, o que ele precisa de ajuda, o que ele nem com ajuda consegue. Então, tem várias coisas que quando a gente pensa em inclusão, a gente tem que pensar. Tem que pensar em mobiliário, sim, tem que pensar em material, sim, tem que pensar em várias coisas. Né? E E tem que aí a se gente entra na atualizar, questão de né? adaptação daí. E eu acho Tem. assim, Paula, que a gente tem que se atualizar, a gente precisa pensar fora da caixa, né? E buscar mecanismos. E acho que, na verdade, a inclusão é uma rede, né? Ela não é Uhum, feita é só isso. pelo professor, ela é feita por uma equipe, né? Que tem que funcionar para que essa inclusão de fato aconteça, né? A inclusão é uma rede que envolve família, escola, saúde e muitas vezes assistência social. Exatamente. Né? Muitas vezes, porque nós temos crianças com algumas questões sociais que também precisam de assistência social. Então, inclusão não é uma pessoa só, a gente precisa de tudo isso. Mas lógico que a gente sabe que algumas coisas são mais difíceis. Sim, Né? E a gente recebe o aluno e a gente tem que fazer o melhor trabalho com aquilo que a gente tem. é Né? verdade. Ninguém é super, ninguém é um Wolverine que eu tava vendo agora o Não, filme, né? e se não Uh, sabe, eu acho que busca, né? Tipo assim, busca com alguém que tenha experiência, sabe? Conversa com as pessoas, expõe as suas dúvidas, os seus problemas, busca ideias. Porque eu acho que isso é importante para a gente conseguir. Não adianta, às vezes, tu sozinho tentar resolver, porque às vezes tu não tem esse conhecimento, né? Falta 2 minutos. Veio a contagem o agora. que a gente tu sabe que eu tenho uma questão que eu adoro aula presencial, né? Na Sim, verdade, tu sabe, né? Eu gosto é do cafezinho, né? sim. Porque a gente constrói as melhores soluções conversando. É, é. Né? A gente senta com um colega, né, e fala, e ali na conversa com ele sai ideias, sai modos de pensar diferentes, sai visões diferentes, né? A gente tem que É a entender que troca. nós precisamos de outras pessoas. É, o ensino é uma troca, né? Tem que haver essa troca. Em qualquer idade da vida, tu aprende trocando, Aham. né? Não, Então, a gente tem que ser. Por isso que eu gosto do meu papo com a Giza e com as outras pessoas, porque eu aprendo sim, eu muito. também. A gente e esse espaço é justamente para isso, né? Para esse bate-papo, para a gente fazer essa troca de conhecimento e passar Assim aquilo como que a eu vi gente aqui sabe. pessoas entrando aqui, que são pessoas que eu conheço, que Sim, eu sabem, né? Que eu também. falo, É. né? E que a gente vai trocando. Paula 43, acho que a gente se despede já, né? Muito obrigada às pessoas que assistiram.
É sempre bom, né? Quem quiser contribuir também pode mandar a pergunta, mandar a mensagem que a gente dá um jeito. E semana que vem, rapidinho, Paula, 20 segundos. Angelita Gonzalez é uma psicóloga que eu conheço, né? Com a minha querida, adoro ela. Vai falar de organização familiar em tempos de pandemia. Muito bem. Então fica a dica aí para semana que vem. Né? Certo? Nesse mesmo bate-horário. Esse mesmo bate-horário. Vai cair. Beijo. Tá. Beijo, obrigada por todo mundo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa